Deus está dizendo filio querido uteno recado muito importante para você hoje a partir deste domingo levare para você nova oportunidade de milagre. Nunca ant visto assim como foi o milagre da Páscoa o qual a ressurreição de Jesus Cristo simbolizando a vitria da vida sobre a morte do bem sobre o mal da luz sobre a escuridão se você acredita em Deus. Curta logo este vidéo e peço que você fique aqui até o final para receber comme amor esta mensagem nao dex de assistir. Nao persa esta oportunidade única. 999. Os anjo do Senhor estao dizendo. Abençao e milagre retido no seu. Virao até você a prosperidade em sua vida será alcançada. Escreva agora 999 se você necessita disso. Veja tre motivo para ter o espírito santo de Deus ao seu lado ele e o seu melhor amigo momento. Tre ainda que você o rejeito amor dele é incondicional e ele não irá embora neste exato momento o espírito santo de Deus está revestindo você como todo o seu amor passo de graça. Fecho solo e escute esta palavra. Matteo 28 versículo 6 ele não está aqui. Pois ressuscito como tinha dito. 20 pd au lugar onde ele jazia est. Versículo e parte da narrativada. Ressurreição de Jesus quando a mulher foram ao tumulo para ungir o corpo de Jesus encontrara muem tumulo vazio anjo apareceu para ela e diz que Jesus havia ressuscitado qu'un prendo acima. A profecia que ele havia feito a mensagem central deste versículo e a vitria de Jesus sobre a morte a confirmação de sua divindade. E ele foi ressuscitado d'entre os mortos. Como resultado abriu o caminho para salvação e vida eterna para todo aquele que crime nele disso. Versículo no ensina sobre a fidelidade de Deus e cumprir sua promessa Jesus. Havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia e assim aconteceu isso nos ensina que podemos confiar nas promessas de Deus que ele sempre cumpre o que diz. Logo e uma poderosa mensagem de esperança e vitria que no lembra que Jesus venceu a morte no oferece a vida eterna por meio da fé nele. Milagre acontecem em nossa vida. Diariamente so de você acordar como vida. Gia e motivo para você agradecer a Deus. E nenom momento da sua vida dex de acreditar no Senhor e ele pode mudar a sua vida como paz de magica confinel. De todo o seu coração a cette Jesus e sua vida a cette como o seu Salvador e sa e aporta que você abre para os milagres acontecerem em sua vida. 1111 assistiu a este vidéo até o final. Entendez o chamado de Deus resbra uma chuva de bênção e revelação poderosa. Uma luz forte irá clarear o teu quarto. No meio da noite será algo grandioso e único será o amor de Deus para como a tua vida acredite e ele quer sempre o melhor para você. Escreva 1111 para receber comme fé. Romano 10 versículo 9 por se crer. No teu coração que Jesus é o Senhor. Confessar como a tua boca que Deus o ressuscitou d'entre os mortos será salvo. O versículo citado no ensina que a salvação vem por meio da fé em Jesus. Cristo da confissão de que ele é Senhor e Salvador a confissão de Jesus. Como o Senhor é uma expressão pública de nossa fé e uma confirmação de que acreditamos e se sacrificio na cruz e sua ressurreição a ressurreição de Jesus e o evento central do cristianismo pois a prova de que ele é o filho de Deus que teme. Pode sobre a morte além disso o versículo também no ensina que a salvação não é alcançada por meio de obras pela graça de Deus que é concedida no por meio da fé em Jesus. Não podemos ganhar a salvação por meio de nossa própria ação ou mérito mas ela é presente gratuito de Deus para aquele que crê em Jesus e confessa sua fé nele contudo no ensinado que a salvação vem
por meio da fe em Jésus Cristo da. Confissao de que ele et Senhor Salvador. Sendo uma mensagem de esperança de. Graça que no leva a relacionamento. Pessoal comme Deus no da certeza da. Vida eterna e em Cristo você tem paz comme Deus. Comme Jésus você está no caminho da. Vitria quando você confia nel Deus. De paz a você está desfrutando da. Paz que Deus da ou você está tentando. Lutar uma batalha que gia foi vencida. Deus quer estar em sua vida e trazer. Tranquilidade ao caos e ele quer ser a luz. Que destrói a sua tempestade mais escura. Muita pessoa que confiam em Jesus. Querem continuar lutando da mesma vela. Manera como que estava acostumada. Comme a paz de Deus você pode esquecer pouco de sua ansiedade finança familiar. O que for face a tudo que você sabe. Fazer confie em Deus você não tem de. Manipular de ciseaux e preocupar-se comme. Coisa que não pode ver você não tem. Mais de viver a vida por conta sua. Descanse na paz que Deus traz. Se no pudesmo ou viel talve ele. Estives dizendo par de lutar ugia. Fisisso por você a calme se descanse au meu amor por você lançou fora todo medo ol tudo que fiz par de ficar roando a una de preocupação u amo. Você quero que você experimente a paz. Que do a você fecho solo seguro a lagrima faça. Esta oração agora comigo querido Deus ajudano a confiar em todo os momentos sabendo que tu. Esta conosco em cada passo da jornada. Ajudano a ter fe acreditarmo que tu. Tant plano para nossa vida mesmo. Quando não compreendemo. Que a nossa confiança te cresça. Cada dia que possamo descansar na tua. Bondade fidelidade. Amen. Escreva Deus me entrego a ti para. Revindicar o seu amor por Deus. 1212. A próxima semana será virada de chave. Para você milagre financeiro batra. Sua porta Deus enviará além do que você precisa. Efésios 19h20 Connaissez o amor de Cristo que. Excédez todo entendimento para que seja. Cheio de toda a plenitude de Deus. Ora aquel que é poderoso para fazer. Tudo muito mais abundantemente além. Daquilo que pedimo ou pensamo segundo. Podem no opera neste versículo. Apostolo Paulo está orando para que os. Crente de Efeso possam experimentar o. Amor de Cristo de uma maneira mais. Profunda e completa e ele está enfatizando. Que o amor de Cristo está o grande. Profundo que excede todo o entendimento. Humano e que so podemos conhecê-lo. A través da ação do Espírito Santo e em. Nossa vida quando conhecemos esse amor. De maneira profunda somos preenchidos. Comme a plenitude de Deus ou seja como. Presença o poder do Espírito Santo e em. Nossa vida portanto veja Paulo está falando da. Capacidade de Deus para nos abençoar. Abundantemente ele diz que Deus é capaz. De fazer muito mais do que podemos pedir. Ou imaginar que isso é possível graça. Ao poder do Espírito Santo que opera em. No Paulo anda no lembra que Deus tem. Poder infinito para nos abençoar. Que podemos confiar nele para nos dar. Muito mais do que podemos ficar concebe. Oração final querido Deus. A medida que celebramos a Páscoa. Lembramos do sacrifício amoroso que se. Filho Jesus fez por nós na cruz e ele no. Mostrou o caminho da salvação no. Ensino como viver de acordo com a sua. Vontade no te agrademo por es grande. Présente pela oportunidade de seguir-os. Ce passo ajuda-nos o Deus a imitar a vida de. Jésus a seguir-os seu ensinamento. Que possamos ser compassivo bondoso. Amoroso como todo aquel que. Encontramos assim como ele foi. Ajuda-nos a sermos paciente a. Confiarmo e ti mesmo quando a quasa. Parecem difícil dano por favor a graça do Espírito Santo para guiar no cada passo que.
Damo que o Espirito Santo no illumine. Comme sabedoria comprin sao para que. Possamo discernir a sua vontade seguir o camino que ele planju parano que o Espirito Santo também no ajuda a sermo testemunho vivo da sua graça. Misericordia que a nossa vida possam. Seruem reflexo da sua luz brilhante. Atrindo outro para conhecerem a tia. Tua verdade obrigado senhor por nos amar no guiar. Cada momento da nossa vida que a. Celebração da paz quando no lembro do. Ce amor eterno nos inspira ce guielo. Tudo que fazemo nom de Jésus Christo oramo amem.